Ukrainian Jews and also Roma in Ukraine. Joining us to discuss this is Max Blumenthal. Max is an award. Se juntando a nós para discutir isso é o Max Blumenthal. Ele é um autor e cofundador do site organização de mídia chamado Gray Zone, Área Cinzenta. Winning journalist and the editor and founder of the website The Gray Zone Projeto. He has reported extensively on the neo-Nazis in Ukraine. Ele tem reportado extensivamente sobre os neonazistas na Ucrânia. Max, previously here at The Real News, reported on how the United States has directly. O Max continuamente tem reportado no próprio The Real News Network como os Estados Unidos está armando e assistindo, dando suporte a neonazistas na Ucrânia, enquanto o Congresso debate proibição. Ou seja, não é uma proibição automática. Tu imaginaria que nesse mesmo assanhamento e velocidade com que eles aparecem acusando todo mundo de ser homofóbico, racista, antinegro, o identitarismo não perde tempo e destrói carreiras nos Estados Unidos aí há mais de 15 anos. Tu tem o período do politicamente correto que começou no começo dos anos 90 e foi até 2000. No início dos anos 2000 tu tinha o cenário bizarro que era o seguinte: ao mesmo tempo que os Estados Unidos conduziam uma operação de cruzadas no Oriente Médio, internamente nos Estados Unidos eles faziam o reverso, uma espécie de politicamente correto defendendo os muçulmanos. Aquilo causava um efeito de confusão na cabeça dos americanos e, na minha análise, era um truque para inverter, a fazer os americanos, em contrapartida, baseado numa psicologia reversa, a apoiar as cruzadas no Oriente Médio. Então aqui ele está reportando, ele reportou em 2018. Isso ele foi reportado em 2018, Em 18 de 2018, em janeiro de 2018, o Max Blumenthal já estava reportando isso, Os Estados Unidos está armando e dando suporte a neonazistas na Ucrânia, enquanto o Congresso debate proibição. Agora, em 2 minutos, esse clone do Joe Rogan, que tem cara de mexicano, se tu largar o Calói aí, o Monark, na fronteira sul dos Estados Unidos, e ele diz assim, vai lá e atravessa a fronteira, ele vai ser preso pelo ICE. Porque ele tem cara de mexicano. Como é que ele é considerado nazista? É idiota, né? Ao mesmo tempo que vocês viram aí a propaganda norte-americana de guerra nas mídias da colônia brasileira, só deslizou a propaganda, ninguém criticou nada. Então o pessoal confunde, só porque o Zelensky é judeu, não significa que ele não seja nazista, como está aí dado o fato de Israel também treinar e dar armamentos para os neonazistas ucranianos que têm ligação com os nazistas do Hitler, na época que o Hitler ocupou aquela área. Essa reportagem aqui é de 2018, lembrando que a Ucrânia está sob ocupação americana e governo colonial praticamente aí desde 2010, um processo lento. Tu vê que eles fazem isso em sincronia, todos os planos geopolíticos são sincronizados. Esse pessoal é um bando de internacionalistas e engenheiros sociais e todas as suas ações são sincronizadas. Se você quiser colaborar com o canal, este é o Pix do canal. Você copia e cola no seu aplicativo bancário e doe a preço sugerido a partir de 5, 10 seria o ideal. Não precisa fazer cadastro nem entrar em site, é só fazer uma doação para colaborar com esse tipo de reportagem e aula. E também os serviços de assinatura que em breve terão recompensas mais acessíveis e outras recompensas receberão descontos. Tem o serviço Catarse e o Apoia-se. Ambos são diferentes. O Apoia-se é dedicado a reacts contra liberais e coisas do tipo, e o Catarse é mais abrangente. Verifique, os links estão na descrição. Então essa reportagem é de 2018. Lembrando que teve aquela situação em Maidan, os snipers no telhado, né? Então aqui está a reportagem do Max Blumenthal. Eu vou ler, eu acho, essa reportagem, tá? A
até onde dá para ler aqui, isso aqui é só uma imagem que eles colocaram, mas eu vou ler porque eu acho interessante isso. Na esquerda da foto, membros do Azov Battalion, que tem ficado famoso aí. Então, quando o Putin fala ele diz assim, nós temos que desnazificar a Ucrânia, não é uma palavra de efeito, não é uma propaganda, é um fato concreto. Porque esses nazistas ucranianos, eles acreditam que os russos são inferiores. Então eles querem fazer uma espécie de limpeza étnica. Então essa é a razão dos movimentos separatistas, que claro, há a questão estratégica geopolítica da Rússia, sim, mas há também o perigo dos nazistas. Os nazistas matam ucranianos russos. Eles têm vergonha. É uma espécie de peleguismo, porque onde há o peleguismo, o nazismo entra. O nazismo é irmão do peleguismo. Então, se tu notar no Brasil, aqui em paralelo, quem são os golpistas? Como é que funciona a classe do golpe? A classe do golpe funciona por esses liberais que se sentem ingleses. O hub do neoliberalismo no Brasil é São Paulo. Rio de Janeiro é uma espécie de teste de terrorismo urbano que tudo se testa no Rio de Janeiro. E eu tenho uma teoria do porquê o Rio de Janeiro é atacado. Ele é atacado porque o Rio de Janeiro tem um potencial financeiro, logístico, turístico enorme. Então vamos destruir esse troço, tornando o turismo impossível. Porque o pessoal só vem para o Rio de Janeiro para comer puta e cheirar cocaína. Tá? Então, os americanos gostam dessa ideia. Não sei por que praia atrai droga. Pergunta aí para quem comercializa isso. Qual é a relação da droga com a praia? Deve ser a festa. Uma festa se faz em qualquer lugar. Então, existe uma relação comercial brasileira aí. Então, em São Paulo é o hub do neoliberalismo. O Da Cunha é um negro que acredita no gen do mal. Da Cunha, esse vagabundo aí da Polícia Federal. O Mourão tem vergonha de ser preto, né? Então o Mourão tem vergonha de ser preto. Isso ajuda, é o peleguismo nazista. Tem também na época da eleição de 2018, eu postei um vídeo que começou a circular, porque na época da eleição a esquerda vira retoricamente para fins de imagem, estratégia de imagem pública de campanha e eleição, a esquerda vira o grupo mais aguerrido do universo. Aí eles vêm com conteúdos que na hora que eles têm que vir, eles não vêm. E um deles era lá o exército brasileiro cantando o hino do dragão voador, uma porra dessa, que era uma música nazista. O nazismo brasileiro, que formou a identidade militar brasileira, seguindo a política do pós-guerra, eu vou dar aulas sobre isso, depois que eu concluir as aulas do Anthony Sutton, porque eu vou pegar o período da Segunda Guerra Mundial e vou tratar a partir daí. Depois eu volto para trás, é muita coisa, tá? É necessária aí uma colaboração financeira para poder ter tempo para isso aí, porque é bastante detalhe. De uma maneira mais organizada requer tempo com todos os detalhes. Então eu comecei dando aula pelo internacionalismo, que o Anthony Sutton descreve ali, dá o panorama do corporativismo internacionalista que existe desde o século XX. Então pega-se o início do século XX, mas principalmente o pós-guerra, mas ele vem vindo. O Anthony Sutton serve como ponto de entrada inicial dessa macro geopolítica, dessa engenharia social global, que ninguém vai te ensinar, ninguém vai te educar sobre isso, porque todas as partes fazem parte de uma das partes da dialética internacional. Então a direita não vai te contar, esses caras são tudo burro no Brasil, mas nem na direita americana, que tem elementos mais elevados, não vão te ensinar isso direito também. Porque eles fazem parte de um dos lados. Então, eu não faço parte de lado nenhum, eu quero que esses vagabundos se explodam antes que eles explodam nós. E nós vimos o perigo aí da vassalagem automática e da falta de coragem porque tu não sabe o que o inimigo vai... Todo mundo tem um plano, como diz o Mike Tyson, até tomar um soco na cara. E um soco na cara do Mike Tyson. Mas ele deu como exemplo. E talvez pelos socos que ele tenha tomado também. E a guerra é assim também. Todo mundo tem um plano. A estratégia de guerra, no caso, os internacionalistas conduzem uma guerra contra o mundo. Contra nós todos. E contra todas as nações. Então, o governo global, a ONU é a sede desse governo global.
Tu há de se perguntar, por que tu tem direito internacional se tu não tem polícia internacional? Porque não existe lei sem enforçamento da mesma. E sem polícia, a lei é uma sugestão. Não roubarás. Tá, e se eu roubar, o que acontece? Nada. Então tá, eu que sei, então. Não comerás a mulher do próximo. O que acontece se eu comer? Nada. Então tá. Eu que decido, então, se eu como. Não estou dizendo que deva haver um enforçamento desses exemplos que eu dei. Eu estou dando um exemplo que há certas leis, considerando a ética de Cristo, por exemplo, não há enforçamento da lei, já que tu é livre para tomar a tua decisão de consciência. Tu é livre no âmbito da consciência para moldar-se na sua conduta ética. E Deus te quis livre desta forma. Porque se Deus fosse um enforçador da lei, ele seria o diabo. Deus não é o senhor do controle. Então, quando alguém tentar te controlar, tu vai ver. Seja aí mulher controlando o homem tentando controlar a mulher, sei lá que situação é a tua. Mas qualquer um que tenha experienciado uma tentativa de controle ou uma espécie de autoridade sem virtude sobre você irrita, não irrita? Pô, mas esse cara é um merda. Eu não estou falando de status social, eu estou falando de virtude. Porque tem muita gente sem noção que não tem virtude nenhuma. Por exemplo, no âmbito militar, isso é chamado de desmoralização, onde um líder militar não tem moral sobre as tropas e as tropas meramente o obedecem pelo mero sistema autocrático de automação de obediência. Então o cara vai lá e obedece, porque é assim que ele foi treinado, mas se tu resbalar um pouquinho, esses caras te derrubam. E eu acredito que no Brasil seja assim também. Eu acredito que esses militares brasileiros caminham numa corda bem fina, porque os militares americanos, no seu enforçamento da doutrina Monroe, seguem a ética de Maquiavel, que é um engenheiro político, cientista político da Renascença, que tem muita influência nos círculos de poder americano e na política moderna, porque o Maquiavel ensinou o realismo político. A maioria das pessoas lê o livro e não querem fazer uma magia em torno do livro. O livro é um livro de ciência política. Não adianta, se não sabe usar aquele livro, ele é inútil para ti. Então o segredo às vezes está na ignorância. Qual é o segredo? Não, tu é burro, não sabe ler isso. Não há segredo, o livro está aberto. Tu que não sabe ler. Porque a decodificação da leitura está em ti. E tem muita gente que forma grupos e think tanks e os caras leem aquele troço e não sabem. Não sabem aplicar éticas de guerra e planos de guerra. Então, essa obsessão com segredo e controle ela é meio fútil e inútil. Tu vê, por exemplo, áreas do mundo onde há ditaduras onde os caras são obcecados com poder e controle. Na verdade é uma tática do próprio Estados Unidos de eliminar a população, que é uma coisa meio nazista, que eu vou tratar depois. Se bem que os Estados Unidos estavam fazendo isso antes, o mundo faz isso há séculos, né? Não é exclusividade dos Estados Unidos. Mas no pós-guerra tem a ligação nazista. Então, esses elementos nazistas na Operação Clips, Operation Paperclip, o Eisenhower, general que venceu a guerra, depois foi presidente americano, pegou os nazistas, por isso é chamado de Paperclip, clips em inglês, e anexou elementos nazistas e os exportou para as áreas de influência americana, porque quando os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou herdeiro do mundo. E eles começaram a nova ordem mundial, que é esse grupo internacionalista unipolar que começou a criar um hub internacional de segurança. Então Eisenhower determinou que a política, porque os exércitos da América Latina eram associados aos aliados. Depois que os aliados venceram, o Eisenhower pegou esses nazistas e exportou para a América Latina. Vários deles fundaram, junto com a nova política, com a fundação do Estado de Segurança Nacional, The National Security State, que se tornou, como o Nanchansky ensina, um centro de desenvolvimento tecnológico sobre domínio militar, que é o que move a economia americana. Então, a pretexto de defesa, eles desenvolvem tecnologias de comunicação, bélicas e coisas do tipo. O exército pega o controle. Então, por isso que pode ser privatizado lá. Primeiro que eles privatizam para eles mesmos. Mesmo eles privatizando para outros lugares. Por exemplo, a Hyundai comprou a Boston Dynamics. A Boston Dynamics, em 2020,
Tu não viu ninguém falando nada. Por que os Estados Unidos se opôs à compra da Qualcomm pela China, mas não se opôs à compra da Boston Dynamics, que é associada ao MIT, Massachusetts Institute of Technology, pela Hyundai, que é da Coreia do Sul? Porque a Coreia do Sul faz parte do programa da Nova Ordem Mundial do Sudoeste Asiático, onde o hub tecnológico é desenvolvido de acordo com as minhas pesquisas e análises, devido a um aspecto historiográfico antropológico de que os asiáticos são mais eficientes como servos. A cultura deles aceita mais indignidades. Então, os internacionalistas que planejam coisas globais e internacionais decidiram transferir toda a base industrial para lá. Mas todo o terceiro mundo sofreu golpes de Estado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, porque as estruturas do mundo haviam sido destruídas. Então os movimentos nacionalistas começaram. Vários comunistas associaram esses movimentos, em parte como uma espécie de operação para deslegitimizar, já que o Anthony Sutton nos disse que esses movimentos comunistas eram todos financiados pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e até armados por eles. Assista um vídeo aí do Anthony Sutton e a aula também que eu postei, a primeira aula, depois eu vou postar as outras. Isso aqui tá... Tu viu como é enorme esse conteúdo e tem infinitas associações? Mas os nazistas estão associados a esse esquemão, tá? Então a sua contribuição é importante, acesse os links aí, porque é muita coisa. E eles começaram a dar golpe de Estado. O Eisenhower decidiu transformar os exércitos aliados dos países do terceiro mundo, principalmente aqui na América Latina, em regimes de segurança interna, onde o inimigo é interno. Nós somos o inimigo. Isso tornou um pretexto para destruir o nacionalismo, a nível de Estado e a nível de cultura e desenvolvimento cultural, científico e mental. Por isso que o Brasil hoje é um país de pessoas semi-retardadas, na sua grande maioria. A ditadura tem um efeito psicológico também. Já tinha aspectos antropológicos em relação aos portugueses, isso foi piorado na ditadura. Que mesmo com os acessos a recursos, tecnologia barata chinesa e acesso à internet, o brasileiro não sabe o que faz com isso. Isso é uma falta de civilidade, que é uma espécie de sequela, de acordo com as minhas análises, dessa época da ditadura. E esses nazistas fundaram o nosso exército. Aí os maçons estão atrelados a isso e elementos da Igreja Católica também. Então tu te pergunta, como é que esses militares brasileiros tão rapidamente deu um golpe de Estado tão fácil no Brasil? Ou é porque eles são ideologicamente alinhados? Eles são internacionalistas maçons. Então tu precisa lá de o que? Uns 5 maçons, 10 maçons? Numa estrutura militar? No alto ranking? Só basta isso aí. A Igreja Católica cria de anestesiar as pessoas. Os evangélicos se aliam a Israel, que são aliados aos maçons também. E pronto. Tu tem um anestesiamento a mídia ajuda a anestesiar, todo mundo é meio tapado devido às razões que eu expliquei agora. E aí está o elemento nazista. E tu vê que isso é um padrão, porque aqui está os Estados Unidos treinando nazistas, nunca pararam de treinar nazistas, as forças nazistas elas são mantidas nos países da Europa, Operação Gladio, eu postei aí na primeira parte, Estratégia das Tensões, está aí, postei em todas as versões desse canal que teve, e tem variáveis visualizações ao longo do tempo, e a partir deste ano, quando eu postei a segunda parte, o vídeo foi censurado porque no Japão, a história do pós-guerra é censurada. E uma mídia corporativa japonesa controla os direitos de imagem do Império Japonês. Então, eu achei que tinha sido um copyright de outro grupo, mas na verdade foi dos japoneses no YouTube. Então depois eu faço uma edição e vou ter que fazer aquilo de novo e tirar a parte japonesa. Então vamos voltar para cá. Então, os Estados Unidos... E aqui eles fazem isso na Ucrânia também. Eu lembro que o Boulos, o TV 247, no TV 247 falando com o Rui, eu acho, anos atrás, o Rui Costa Pimenta do PCO, anos atrás disse assim, nós temos que, ou era com o Boulos, a Interpol tem que prender o Bolsonaro, batendo punheta com o pau da Interpol, só que o primeiro presidente da Interpol era um nazista. Então tu vê esses elementos de israelenses, nazistas e americanos. Essa tríade continua até hoje. Porque o sionismo é nazista. Porque ele é segregatório. Se tu chegar nos Estados Unidos e disser assim, vamos botar todos os pretos em Idaho. Sabe como é que é?
Eu não quero Idaho. Agora o cara chega e fala assim, vamos pôr todos os judeus em Israel. Os caras aceitam, isso é segregação. E por que o judeu não pode ficar onde ele está? Por que ele tem que ir para Israel? Um dos piores pedaços de terra do universo? Isso é assunto para outra história.